Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, sempre com grande alegria, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a obra Libertação. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, intitulado Valiosa Experiência. Hoje é exatamente 19 de março de 2021, ainda em ritmo de pandemia, então estamos em um grupo bem menor, agora não mais em casa, estamos em uma sala reunindo com 3 grandes amigas que fazem parte do EOS, Lígia, Carla e Mita, para compartilharmos e dividirmos a responsabilidade. A semana passada nós tivemos o conhecimento do Maurício, lembra? O Maurício era exatamente o anjo, o espírito guia, espírito protetor que ajudava o médico, então psiquiatra, que foi atender, lembra? A nossa querida Margarida. E o Gúbio solicitou que o André o acompanhasse. André foi até a casa dele, já se assustou com a situação, porque ele era viúvo. A esposa desencarnada estava ali obsidiando e acabava influenciando muito o filho de 18 anos. A então atual esposa, uma menina jovem, muito maquiada, muito bem arrumada, em que ele tinha que se desdobrar trabalhando para poder sustentar aquela luxúria toda, e acabava criando um clima de desordem, de discussão. Era um ambiente muito denso, infelizmente. E a mãe desencarnada acabava influenciando muito nessa desordem, mas não só ela, porque a menina, que era então a atual esposa, a madrasta, acabava também sendo um espírito muito... Porque você imagina, a pessoa casou por puro interesse. Uma pessoa extremamente sensualista. Tu quer dizer que é um espírito nobre? Pera lá, gente. Então a menina casou por interesse, o que ela queria verdadeiramente era o dinheiro. Era uma menina extremamente sensualista, uma menina extremamente vaidosa. E diz o nosso André Luiz que ela acabou de almoçar, todas, até joias ela tinha no horário do almoço dela em casa. Ela se arrumava toda e foi tirar aquela famosa sonequinha depois do almoço. Saiu do corpo e o André Luiz se espantou, porque ela parecia uma bruxa dos desenhos, assim mesmo o André coloca, uma bruxa. Ele se espantou e detalhe, até a esposa desencarnada se assustou com ela e ficou com medo dela, imagina. Então, a gente, quando olha para a forma física, a gente não imagina o terror da realidade, da essência espiritual de cada um. Então, às vezes a gente acha que o fato de alguém ser muito belo, que é uma alma nobre, não é nada disso. A gente olha para o Francisco Cândido Xavier e aí sim a gente enxergava uma beleza transcendente. Uma beleza transcendente. Então, foi a nossa lição. Mas hoje nós iremos entrar na valiosa experiência. Vamos envolver a nossa querida irmã Lígia, que irá fazer a nossa prece de abertura. Mestre e amigo Jesus, é imensa a nossa gratidão por podermos estar aqui mais uma vez reunidos em seu nome. Pedimos que nos conduza, nos inspire e que a espiritualidade amiga lidere esse estudo para que nós possamos não somente aprender as lições, para que possamos definitivamente incorporá-las na nossa vida e viver do jeito que nos foi ensinado pelo nosso modelo. Que assim seja. Então vamos lá, que a espiritualidade possa mais uma vez nos conduzir. Então aqui nós vamos ter o nosso Gúbio, que eu vou pedir para a Lígia fazer a voz do Gúbio, ela vai incorporar aí o Gúbio. Valiosa experiência. Atento à sugestão do médico amigo, no dia imediato, pela manhã, dispôs-se Gabriel a conduzir a esposa ao exame de afamado professor em ciências psíquicas, no intuito de conseguir-lhe cooperação benfazeja. Porque o que o Gabriel é o esposo da Margarida. Então, qual foi a sugestão do psiquiatra? E detalhe, ele relutou bastante, porque ele não queria dar essa sugestão. Era que procurassem um centro espírita. E quem deu essa orientação ao psiquiatra foi justamente o Maurício, que é o mentor espiritual, que induziu mesmo ele, aquela influência. E é o mais interessante que diz o nosso André Luiz,
que quando o médico chegou na sua residência, ele perdeu totalmente o contato, a sintonia com o Maurício, totalmente. Então, ele diz assim, olha, atento à sugestão do médico amigo, no dia imediato, pela manhã, dispôs-se Gabriel a conduzir a esposa ao exame de afamado professor em ciências psíquicas, no intuito de conseguir-lhe cooperação benfazeja. Então, era um professor extremamente famoso, tá? Pude reparar, então, que a liberdade dos homens no terreno da consulta é quase irrestrita, porquanto, de nosso lado, Gúbio demonstrou profundo desagrado, asseverando-me discreto que tudo faria por impedir a providência que somente seria profícua e aconselhável, a seu parecer, por intermédio de autoridade diferente no assunto. Olha que interessante. Então, ou seja, pelo que eu entendi aqui, dá a entender o quê? Que a ida com esse professor de ciências psíquicas não seria bom. Gúbio demonstrou profundo desagrado, asseverando-me discreto que tudo faria por impedir a providência que somente seria profícua, só seria boa e aconselhável, a seu parecer, por intermédio de autoridade diferente no assunto. Não seria esse professor. Professor famoso. Então, se é famoso, muita gente acaba... Exatamente, acaba procurando. O professor indicado era, segundo a opinião do nosso desvelado orientador, admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis. O que é medianímicos? Então, existia o trabalho mediúnico, mas existia também o trabalho da própria alma, né? Ânima, da própria alma dessa criatura, tá bom? Desse professor. Ele diz, dons medianímicos notáveis, mas não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Vulgares é o quê? Comuns. Aos interesses comuns. Qual é o interesse mais comum da sociedade? Dinheiro, fama, poder. Prestígio. E a gente percebe muito assim, quando um trabalhador espírita, eu vou falar para nós, ele recebe uma assistência espiritual muito boa, mas a partir do momento que a vaidade toma conta, que o interesse pessoal toma conta, que o interesse financeiro toma uma proporção, esses espíritos nobres se afastam. E você deixa de ser realmente inspirado por esses... Por quê? Porque a pessoa não tem mais sintonia. Isso está muito claro no livro dos médios. O que mais faz o médio se perder? Está lá bem alto. Vaidade. É por isso que a gente não deve utilizar o espiritismo como um palco para promover a nossa personalidade, ou muito menos o nosso nome. É por isso que nós vamos ver o Dr. Bezerra assinando Max. É por isso que nós vamos ver, principalmente nas obras antigas de Francisco Cândido Xavier, o nome Emmanuel e Chico Xavier só um pedacinho lá embaixo. Foto não tinha. Hoje em dia que vão fazendo esse movimento, mas hoje é uma crítica ao que nós vamos fazer, nós estamos utilizando muito o espiritismo para promover a nossa personalidade e o nosso nome. Sou altamente contra fazer palestras e colocar foto. Respeito quem o faz. Nós temos instituições que a gente dá palestra que solicitam a foto, mas no EOS a gente não põe. Não existe. Não existem absolutamente, porque a gente não deve promover imagens, utilizar o espiritismo para isso. Por quê? Porque nós somos criaturas frágeis quando se fala de vaidade. Então, para que aguçar isso? Para que cutucar a onça com vara curta? Não é verdade? Então aqui, essa era a encrenca desse professor de ciência, muito famoso já, mas que não conseguia, os espíritos nobres não conseguiam entrar em sintonia com ele para poder ajudar. Ajudar quem? A ele? Não, as pessoas que o buscam. Vamos lá ver.
Então ele diz, mas não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Fazer psiquismo, falou-me o instrutor em voz quase imperceptível, é atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. O essencial é desenvolver o trabalho santificante. Visitar medianeiros de reconhecida competência no trato entre os dois mundos, senhores de faculdades magníficas no setor informativo, é o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba fortuna. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhes agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. Fazer psiquismo, tudo que se envolve a psique, o psiquismo humano, é atividade comum. Tem um monte de gente fazendo. Tão comum quanto qualquer outra. Nós temos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Isso aí, temos aí, é comum, ele coloca. Agora ele vem para o ponto principal. O essencial é desenvolver trabalho santificante. Opa! Olha, o nosso Gubi falou assim, olha, o que tem de gente, é uma pororoca de gente, gente, para quem não entende, é um acúmulo, um movimento de muita água que acontece aqui na nossa região norte, tá bom? E ela vai levando tudo. Então, ou seja, nós temos uma pororoca aí de gente, de pessoas trabalhando na área da psique humana. Mas ele diz que o essencial de tudo isso é desenvolver um trabalho santificante na área da psiquiatria. Na área da o quê? Qual é o termo que ele usa? Psiquismo. O essencial é desenvolver um trabalho santificante. Visitar medianeiros de reconhecida competência no trato entre os dois mundos, senhores de faculdades magníficas no setor informativo. Ele está falando aqui de medianeiros, ou seja, ele está falando aqui de médiuns. Mas médiuns o quê? Ele dá adjetivo aqui, olha só. Reconhecida competência no trato entre os dois mundos, senhores de faculdades magníficas no setor informativo, é o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba fortuna. O que ele quis dizer com isso? Aí ele vai explicar. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe, agora ele fez uma comparação entre o médium, que tem uma faculdade belíssima, e a pessoa que tem muita grana, rico, ok? Aí ele diz, agora ele vai pegar o rico, a pessoa que tem ali o detentor de soberba fortuna. Então, se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. Com essa resposta, ele já respondeu. A faculdade mediúnica é um grande tesouro, mas se não for aplicada para auxiliar o outro, ela só está, na verdade, me comprometendo. O dinheiro, em verdade, é isso. Quando nós reencarnamos numa situação de soberba fortuna, o propósito maior é como se o papai dissesse assim, olha, tu precisa aprender um exercício, Conceição. Qual é, papai? Você precisa aprender a auxiliar os teus irmãos. Você é uma pessoa muito difícil de auxiliar, de compartilhar.
E nós vamos falar de bens, você é uma pessoa egocêntrica, então você vai ter que aprender a compartilhar. E o papai vai lhe colocar numa família em que se você ajudar 1000, você ainda vai ter milhões. Não vai fazer diferença nenhuma para você. Eu já vou te colocar num ambiente exato, num lugar exato, com um material pedagógico exato, para você exercitar, meu filho, é isso? Por mais que você ajude, você nunca vai ficar na miséria e na pobreza. Entendeu, Conceição? Entendi, papai. Então, olhe lá, não esqueça disso. Reencarna. Soberba fortuna. Eu quero bolsas de 120 mil reais. Eu quero um carro de 500 mil. Eu quero viajar todo final de semana para a Europa. Eu quero um guarda-roupa com trilhões de roupa que não serve para nada, só para acumular poeira, porque você não dá conta de usar tudo. Eu quero pegar um vestido, usar só uma vez e não usar nunca mais, e custou 5, 6, 7, 8 mil. Porque não é soberba fortuna? Agora, ajudar o semelhante, neca. Nada. O que aconteceu? Perdi a oportunidade. Então, o que eu fiz aí? Eu fiz o quê? Agravarão, ou seja, agravei os compromissos no egoísmo que eu pratiquei, na distração inoperante. Distração, a bolsa, o sapato, o vestido, as viagens, ou na perda lamentável de tempo. Então, para um médium, porque ele fala aqui de um médium, olha só, senhores de faculdade magníficas no setor informativo. Então, a pessoa tem uma fortuna. Você imagina, gente? Eu gosto sempre de lembrar disso, mas foi uma das imagens do Chico que mais me chamou a atenção quando eu li. De uma senhora se aproximar, ela tentar se aproximar dele em Uberaba e não conseguir, então ela gritou: Chico, mataram minha filha. Você imagina a dor dessa mãe? Ele se virou, foi até ela, segurou nas mãos dessa mãe e disse: minha filha, ninguém mata ninguém. A menina Téssia está aqui conosco, acompanhada da avó fulana de tal. Vamos torcer que ela fale hoje. Tá para ti? Tu tem noção do consolo, do auxílio, dessa fala de Chico Xavier para essa mãe? Ela não tinha falado nada, ela não conhecia, ele nunca pôde olhar aquela mulher e já vinha dizendo o nome da menina e o nome da avó, que estava já desencarnada, e que estava acompanhando a menina Tessa de 4 anos de idade. Porque a faculdade mediúnica, ela é neutra. Não pensa, às vezes tem pessoas que acham que o fato de ser médium é um espírito superior, não tem nada a ver. A faculdade, ela é dada a todos. E quando ela é dada, é o mesmo recurso do dinheiro. É um recurso, a mediunidade ostensiva, é um recurso que o papai está nos dando para nós aproveitarmos esse recurso para o nosso aprimoramento espiritual, o nosso adiantamento moral. Como é que isso ocorre? Quando eu uso esse recurso para aliviar a dor do outro. Você não vai ver o Chico Xavier fazendo autocura. Ele sempre se predispôs a fazer todos os tratamentos médicos. Ele nunca fez uma cirurgia espiritual. Nunca se permitiu ser cortado de forma mediúnica. Nunca. Ele se predispôs a fazer todo o recurso que toda uma sociedade tem disponível. Então ele não utilizou a seu benefício. Passou por todas as dores. A mãe desencarnou, o pai desencarnou, o irmão desencarnou, as pessoas adoeceram, na família dele, ele adoeceu. Então não é você utilizar os recursos, lembra da menina que comprava sapato, comprava isso, que eu acabei de falar? Não é utilizar os recursos para se beneficiar. Porque as pessoas acham que o fato de ser média é para se beneficiar. Em hipótese alguma, a mediunidade é para eu aprender a servir. E lembra sempre, sinônimo de cristão é sacrifício. Por isso que todas as obras psicografadas, Chico nunca se beneficiou um centavo. Mas em compensação, o Chico é um milionário, um bilionário quando se fala em moral e quando se fala em reino de Deus. Então, quantos não abriram mão com faculdades belíssimas na psicografia aqui na Terra e decidiram comercializar?
e hoje já desencarnaram, e a gente pergunta, olha aí, os bens ficaram da terra e perderam os bens espirituais, não é verdade? Então, essa é a chamada que o Gúbio dá aqui, ele dá a chamada. Então ele já está dizendo o quê? Que esse professor que o Gabriel está querendo ir é médium, ele tem a faculdade mediúnica, mas está usando interesse. Tem interesse. E meus irmãos, hoje o interesse não é só financeiro. Hoje nós temos uma ferramenta chamada YouTube. E tem muita gente espírita se beneficiando disso. Então, a gente não pode mais imaginar que a gente vai montar uma tenda e vai ficar ali cobrando a consulta. Hoje são outras formas. E a gente tem que estar muito atento, senão a gente cai. Dai de graça o que de graça recebestes. Apesar da oportuna observação, notamos que o esposo da obsidiada não oferecia receptividade mental que nos favorecesse a modificação desejável no esposo da Margarida. E o mais interessante a gente parar para pensar que todos os 60 que estão aí, inclusive o Saldanha, está achando que eles são espíritos também perversos, né? Lembra que eles estão aí disfarçados. Estão lá para ajudar. E o nobre do Gúbio aqui é que ele não falou mal do médico. Você percebeu o quanto ele foi sutil? Ele falou mal da atitude, mas não da pessoa. Você percebeu? É aquilo quando Jesus diz: se deve destruir o pecado, não o pecador, mas o pecado. Então o que ele fez aqui? Ele falou do pecado. Mas em hipótese alguma se direcionou a pessoa para denegrir a imagem do então professor. Entendeu, gente? Olha que coisa interessante, né? Então fala da atitude, mas não da pessoa. Você vê que ele não deu nome nenhum aqui. Ele só disse assim. Ele veio e falou assim: fazer psiquismo é atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. Ok? Médio tem em todos os cantos. Gente trabalhando na área da psique tem em todos os cantos, isso é comum. Agora, o essencial é desenvolver um trabalho santificante. Apesar da oportuna observação, notamos que o esposo da obsidiada não oferecia, então, receptividade. Todo o nosso esforço sutil para colocá-lo noutro caminho redundou em fracasso. Gabriel não sabia cultivar a meditação. Fica a dica, hashtag, né? Assim que diz o jovem, né? Hashtag fica a dica, né? Meus amigos, numa sala barulhenta é impossível ouvir uma voz sensata. Assim é a nossa mente. Então, numa mente que faz muito barulho, é impossível ouvir a influência de um Gúbio, a influência de um Clarencio, de um Alexandre. Por isso a meditação, ela nos proporciona silêncio mental. O que é meditar? Meditar é pensar em um ponto, em algo, em uma situação. Nós vamos observar que nós temos uma mente muito acelerada e que a gente acaba pulando de um pensamento para o outro com muita rapidez. E que, em verdade, meditar, então, é aprender a pensar uma coisa de cada vez. É exercitar. Quando a gente fala em meditação, a pessoa já pensa na posição de lótus, não é isso. Eu posso estar lavando a minha louça e estar meditando. Eu posso estar tomando o meu banho e estar meditando. Eu posso estar limpando a minha casa e estar meditando. E eu posso estar sentado no altar e não estar meditando. Então, em verdade, quando se fala em meditação, ela é uma condição íntima e não uma condição ou uma posição externa. É o exercício de pensar em uma coisa por vez e, de preferência, óbvio, que esse pensamento seja construtivo. Então, aí o pensamento da oração, o pensamento positivo, a reflexão. Você pode estar, de repente, fazendo a sua comidinha em casa e ouvindo o estudo.
e você está ali refletindo no que está sendo lido pela tia, pelas meninas, e ali a gente vai percebendo que você está meditando. Então todo o nosso esforço era o quê? Todo o nosso esforço sutil para colocá-lo no outro caminho redundou então em fracasso. Embora visivelmente preocupado, comentou o nosso querido Google: de qualquer modo, aqui nos achamos para ajudar e servir. Acompanharemos o casal nessa nova aventura. Então vamos lá. Por que nova aventura? Porque eles já acompanharam o casal quando foram para a igreja. Agora o médico. Vamos lá ver. Em breve tempo, entraríamos em contato com um psiquista lembrado. Com muito interesse, como quem sabia, de antemão, os sucessos que se desdobrariam, Saldanha acompanhou as mínimas providências sem desagarrar-se da jovem senhora. Alguns minutos antes das 11 do dia, encontrávamos-nos todos em vasto salão de espera, aguardando a chamada. Mais 3 grupos de pessoas ali se congregavam em ansiosa espera. Demorava-se o professor em gabinete isolado, atendendo a enfermo mental que se revelava, de longe, pelas frases desconexas que proferia em alta voz. Você imagina que foi Saldanha, e eu não sei se agora foi toda a equipe de 60, né? Mas a gente percebe que para a igreja foi todo mundo. Reparei que os presentes se faziam seguidos de grande número de desencarnados. Olha lá, que os cada um com seu grupinho. Agora pensa, ainda há pouco nós estudamos o livro dos médios. Imagina um médio vidente com toda essa... Meu Deus, essa turma podendo enxergar tudo, cada um dentro da sua condição. Então, olha lá. Então você que é recepcionista de clínicas, ore mais, né? Porque quando chega um, chega a equipe juntos. Meu Deus do céu. Só chega de turma. Só chega de turma. Gente do céu. Cada dia eu entendo a frase do apóstolo Paulo: nuvem de testemunhas. Vamos lá então. Diz o André: reparei que os presentes se faziam seguidores de grande número de desencarnados. Para definir corretamente, a casa inteira mais se assemelhava à larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Larga colmeia. Pensa colmeia? Gente que não acabava mais. No maior movimento, né? Maior movimento, é. Poucos encarnados, milhares, nuvens e nuvens. Nuvens e nuvens. Colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham. Entidade de reduzida expressão evolutiva. Reduzida expressão evolutiva. Quer dizer o quê? Que o povo era... Terceira. Entidade de reduzida expressão evolutiva iam e vinham, prestando pouca atenção à nossa presença. E às vezes é isso, às vezes estar no ambiente, às vezes eu acho que eu estou desencarnada, porque o povo vai, o povo volta, o povo vai, o povo volta. Mas só se eu desencarnei, meu Deus. É impressionante, né? Então isso é típico mesmo de espírito da reduzida, de reduzida expressão evolutiva, que você não tem a sensibilidade de olhar para as pessoas, né? De cumprimentar as pessoas. Vamos lá. Por isso que ele diz, prestando pouca atenção à nossa presença. Em vista da persistente disposição de Saldanha, no sentido de manter Margarida sob severa custódia pessoal, o nosso instrutor, alegando interesse na sondagem do ambiente, afastou-se um tanto em nossa companhia, detendo-se no exame acurado dos consulentes, que são aqueles que iriam ali para consultar. Porque vocês já perceberam nas obras de André Luiz que o André Luiz aprende na prática. Então aqui vamos para a prática. Por exemplo, ele já teve uma aula quando ele foi lá na casa do psiquiatra. E agora ele vai ter uma nova aula aqui.
Acercamo-nos de acolhedora poltrona, em que um cavalheiro de idade madura, dando mostras de evidente moléstia nervosa, permanecia ladeado, ou seja, cercado por 2 rapazes. Suor frio lhe banhava a fronte e extrema palidez, com traços de terror, lhe exteriorizava a lipotimia. E aí temos uma nota da editora que a nossa irmã Aramita irá ler. Perda súbita da consciência. Olha só, então essa é a lipotimia, perda súbita da consciência. Olha só, então ele estava naquele movimento de suor frio, lhe banhava a fronte, extrema palidez, com traços de terror, lhe exteriorizava essa perda súbita de consciência, tá? Então ele estava ali, parecia que estava sem consciência. Revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo. Registrei-lhe as perturbações cerebrais e vi, sob forte assombro, as várias formas ovoides, escuras e diferenciadas entre si, aderindo-lhe à organização perispirítica. Achava-me interessado em que o nosso instrutor se pronunciasse. Gúbio observava-o meticulosamente, de certo nos preparando valiosos ensinamentos. Transcorridos alguns instantes, falou-nos em voz sumida, porque tinha que ser, aqui a nossa irmã Lígia não vai ler baixinho, até para que a gente possa compreender, mas ali, como era um ambiente, lembra que ele está, Saldanha pensa que ele é um espírito perverso, mas em verdade nós sabemos que não é, e ele nesse momento vai dar aula, tanto para André Luiz quanto para Eloy, que estão ali em grupo. Quando você olha para uma pessoa nessa condição, e que a gente vê aquela pessoa com olhar fixo, ou então parece que a pessoa perdeu totalmente a consciência, lembra disso aqui, a pessoa não está sem pensar nada, a pessoa está pensando tudo, e tudo o que faz com que aquele rosto fique tão desesperado e tão apavorado. Então aqui novamente nós vamos nos deparar com os ovoides. Então você vê que o processo acadêmico, eu vou dizer assim, esse processo de estudo de André Luiz no mundo espiritual, se percebe que tudo está em torno desse processo obsessivo muito mais ferrenho, muito mais firme, muito mais forte. Novamente vamos nos deparar, porque até então ninguém tinha se deparado com os ovoides. Lembrando que os ovoides têm aproximadamente o tamanho de um crânio, lembra disso, tá? E que são seres, são pessoas que perderam, a sua forma perispiritual. Não é que eles perderam, abandonaram a forma, não, eles deformaram a forma. Tanto é que nós temos corpos perispirituais que entram no processo da licantropia, que é o que? Vai adquirindo uma forma de animal. Nós vimos o caso da loba, lembra? Uhum. Você é uma loba, você é uma loba. E ela foi naquele processo de hipnose. Aqui eles perderam totalmente a forma e se transformaram como uma esfera. Ele usa o termo esfera, aproximadamente do tamanho de um crânio. Vamos ver agora o nosso querido Gu. Vejamos a que calamidades fisiológicas podem os distúrbios da mente conduzir o homem. Temos sob nosso olhar um investigador da polícia em graves perturbações. Não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Durante alguns anos, conseguiu manter o remorso à distância. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, esperando o ensejo de fazer-se sentir. Com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento, que mais lhe arruinaram o teor de vida mental. Chegado o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos, na intimidade dos primeiros sintomas de senectude corporal, o remorso abriu-lhe a grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo
pela conduta irrefletida que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica, quais tempestades que se sucedem furiosas, esbarrodando a represa frágil com que se acredita conter o impulso crescente das águas. Sobrevindo à crise, energias desequilibradas da mente em desvario vergastaram-lhe os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível. O fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal. Bem, a tia vai comentar, nós vamos comentar e vamos parar nesse comentário, tá? Mas olha só, a gente observa aqui nesse irmão que era investigador da polícia, que ele não tinha que passar por isso. Isso não estava no processo expiatório dele. Que ao decorrer dessa encarnação, por atitudes inadequadas, ele acabou atraindo para si essa situação triste. Lembra que ele está numa poltrona, tem formas ovoides, né? Ele sob forte assombro, as várias formas ovoides, escuras e diferenciadas entre si, aderindo-lhe à organização perispirítica. Então, olha a situação desse nosso irmão. Beleza, por que, tia, que ele está desse jeito? Olha só. O primeiro, ele usa o termo calamidade. Vejamos a que calamidade fisiológica podem os distúrbios da mente conduzir um homem. Então, a gente percebe que a nossa mente não é o cérebro, é a mente. O cérebro, ele é neutro, ele é um organismo, é um órgão, mas ele não é a mente. Quando você fala em mente, eu estou falando do espírito, que é o ser pensante. Se a máquina cerebral se eu reencarno com a máquina cerebral e essa máquina cerebral está defeituosa, obviamente, eu não terei como exteriorizar a minha mente, o meu pensamento, que é também uma construção da mente, porque a máquina está destruída. Então, nesse caso aqui, a gente percebe a mente atuando sobre o organismo. E, obviamente, sobre o próprio órgão chamado o quê? Cérebro. Se a gente observar, o cérebro, ele está ligado, gente, com todo o nosso... Eu tenho 2 pessoas da área da saúde aqui. Né, Carlinha? Mita, Lígia. Então, a máquina cerebral, ela não está ligada todo o nosso sistema nervoso central, gente. Quando a pessoa tem um AVC, uma isquemia, não atinge as partes do corpo? A fala, a visão, a parte motora. Então está tudo interligado, mas não é o cérebro, é a mente. Mente de quem? Do espírito. Então vamos ver. Ele diz o quê? A calamidade fisiológica podem os distúrbios da mente conduzir um homem, né? Vejamos a que calamidade. Temos sob o nosso olhar um investigador da polícia em graves perturbações. Tia, ele ficou em graves perturbações porque ele era investigador da polícia? Não. Ele não soube deter o bastão da responsabilidade, né? Bastão, né? Aí você coloca aí o cetro, né? Não soube. Por quê? Desse bastão, desse título, dessa posição, abusou para humilhar e ferir. E isso serve, Aramita, para todas as profissões, para todos os, como ele coloca aqui o termo, bastão, para todo e qualquer título. Então, o título, ele também é neutro. O que eu vou fazer do título é que pode me tornar melhor ou pior. Então, ele infelizmente utilizou para pior. E o que foi que ele fez?
Ele abusou para humilhar e ferir. Quantas vezes nós utilizamos o bastão da riqueza, o bastão do título para humilhar e para ferir? Quantas vezes? Durante alguns anos, conseguiu manter o remorso à distância. Ele já tinha aprontado, já tinha feito, já tinha humilhado, já tinha abusado, mas ele conseguiu colocar o remorso à distância. Não vou pensar nisso, né? A gente não faz assim, né? Não vou pensar nisso. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica. Ele voltou o quê? A pensar. Ele diz, cada pensamento de indignação das vítimas. Então, tia, eu não estou entendendo. Ele conseguia pensar, captar o que a pessoa pensou na hora. Não. A pessoa indignada, ela pensou, não pensou? Ela não plasmou e isso ficou. Ficou vinculado com quem? Com ele. Aonde está gravada a lei de Deus, gente? Na consciência. Na consciência. Quando nós vamos estudar o livro A Gênesis, que ele vai falar de forma pensamento, que ele vai falar do pensamento, nós temos lá um capítulo para dentro dos fluidos. Então lá ele diz, quando você pensa, você cria. Então imagina, Mita, se você me faz um bem, o meu pensamento de gratidão é enorme. E eu emito isso para você. Você sente isso. Mas quando você pisa no meu calo, quando você me humilha, eu também emito um pensamento de raiva, de ódio. E isso fica em ti. Isso fica gravado. Entende? Isso é como se fosse fica na sua atmosfera. Que basta você acionar a culpa, que vai chegar uma hora que vai acionar, porque a lei de Deus está gravada onde? Na consciência. Na consciência. Todos nós sabemos o que fizemos de errado. O pior, tia, e agora eu fiz. O que eu posso fazer? Faça o bem. Perdoe o mal que você fez, porque não adianta você julgar o passado com a cabeça que você tem hoje e não faça mais. E peça perdão. Lembra dos pensamentos? Peça perdão. Meu irmão, me perdoe, eu fiz isso, reconheço. Se eu pudesse lhe encontrar de novo, eu lhe pediria perdão. Hoje eu não mais faço isso. Senhor, me ajude. Então, esse processo de reconhecer o erro e de um ato de humildade verdadeira, pedir perdão, isso já consegue resolver muita coisa. E fazer o bem. Porque fazer o bem ele se torna um advogado de defesa. Então, o que ele fez aqui? Olha? Então, gente, ninguém está com um título por mera acaso. A gente tem falado tanto nisso ultimamente. Vocês estão vendo como as obras estão sempre se completando, sempre se encontrando? Mas nós estamos ultimamente, todos os estudos estão direto. Nosso Lar, agora o Libertação. Nós nos deparamos nisso no livro Há 2000 anos, 50 anos depois. A gente percebe o quanto os títulos tem verdadeiramente contribuído para o nosso escândalo, para uma atitude de escândalo. Então vamos lá. Ele conseguiu manter o remorso à distância, todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica. Está vendo? Pensamento passou a circular em torno dele. Pensamento de quem? Das vítimas. Só esperando. Exatamente. Esperando enseja a oportunidade de fazer-se sentir. Sentir por quem? Por ele. De fazer-se, o pensamento fazer-se sentir por ele. O pensamento estava ali, é como se ele só precisava que ele plugasse. Qual era a ressonância aí? Era aqui, ó, ele conseguiu manter o remorso. O remorso seria: todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não tem isso. Falando das obras, me lembra agora igual do Araxes, né? Ela foi consultar e ele queria o dinheiro, mas ele diz: uma força me obriga a te dizer isso. Mas tu quer continuar? O livro há 2000 anos. Né? Quando ele viu o dinheiro, ele deu o aviso, mas pegou. Então a gente sabe o proceder, a consciência está ali. A consciência está ali. Continua aqui, vamos voltar para esse investigador da polícia. Com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, mas também
a convivência constante de entidade de péssimo comportamento. Então ele atraiu a ira das pessoas. Aí volta o nosso Senhor Jesus: angariais amigo. Vamos pegar a obra nosso lar? Vamos, tia. Quantos anos de clínica o doutor André? 15 anos. Quantas pessoas ele atenderam? 6.000 pessoas. Quantas pessoas oravam por ele? 15. E o nosso Clarencio explica que era porque ele atendia com brincadeira, ele atendia sem comprometimento, ele não fez amigos, ele não angariou amigos. Aqui o nosso amigo angariou o quê? Inimigos. E fez pior, fora o que ele atraiu de espíritos perversos. Então, meus amigos, a gente tem que entender isso. Na posição profissional que você se encontra, não maltrate ninguém. Não humilhe ninguém. Vamos angariar amigos, porque eu digo, quando a gente faz um bem a uma pessoa, essa pessoa tem espíritos também que a acompanham. E você às vezes não está angariando um amigo, mas muitos amigos. Quantas vezes eu estou aplicando um passe e eu sinto um muito obrigada das entidades que acompanham aquela pessoa. Quantas vezes eu estou na rua, às vezes precisando de uma luz, e me vem aquela luz, e aí essa semana foi quem passasse do meu lado e dizia: essa moça está doida de pedra. E eu comecei a sorrir, porque às vezes assim, como é bom ter amigos. Você se sentir altamente amparada e conduzida para resolver um problema que você não tinha de onde tirar a solução, e eis que a solução vem e você se sente amada e querida. São os amigos. Então é angariar amigos no mundo físico e naturalmente você vai angariando amigos no mundo espiritual. Da mesma forma, quando você faz o mal, você acaba angariando inimigos e arrumando inimigos no mundo espiritual. A gente está vendo aqui com esse policial. Então façamos o bem, que nós iremos colher bem. Sempre o bem. Com a maneira cruel de proceder, então ele atraiu não só a ira de muita gente, atraiu a ira, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento que mais lhe arruinaram o teor da vida mental. Gente, às vezes nós somos espíritos tão idiotas que a gente sente a alegria de ser desagradável. Sabe, pessoa que sente prazer de ser desagradável, sente prazer de ser antipática, sente prazer de dizer: eu não estou aqui para agradar ninguém. Né? Aquela cara enjoada, chata, aquele tom chato, aquela voz enjoada. Porque às vezes a pessoa não precisa nem dizer bom dia, só de olhar você já vê que a pessoa é chata. Não tem isso, você conhece assim, né? Oi, não sei. E você diz: pelo amor de Deus. E é uma pessoa que exala antipatia. A simpatia estava de férias quando a criatura reencarnou. Então, e a pessoa sente prazer nisso. A pessoa sente prazer. Então temos que realmente refletir no que temos feito da nossa encarnação. Então, chegado o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos, na intimidade dos primeiros sintomas de senectude corporal, cenas do próximo capítulo. Não teremos tempo de continuar a gravação. Então, a próxima semana, meus amigos, a titia vai voltar, porque realmente tem muito material para nós comentarmos sobre esse nosso irmão policial investigador. Agradecemos infinitamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, e a espiritualidade amiga. E até o nosso próximo estudo. Se houver dúvida, coloque aí nos nossos comentários. Grande abraço, que Deus nos abençoe.